Na oração do Pai Nosso é interessante que, se você observar, ele não dispensa listinha. Não dispensa, mas ele começa como? Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Então você reconhecendo quem Ele é, a grandeza dEle. A grandeza dEle. Depois de reconhecer a grandeza dEle, é que você vai dizer: venha a nós o teu reino. Venha a nós. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Isso fala, sabe de quê? De plenitude. Porque Deus é pleno no céu, é pleno na terra. Assim como é no céu, que seja na terra. Aleluia. E Ele está ensinando para a gente como orar. Aí depois de tudo isso aí, olha só, depois de que já existe uma intimidade, já existe uma comunhão, já existe uma devoção, já existe adoração, já existe louvor, tudo isso, aí cabe: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Livra-nos do mal. Alô? Amém? Livra-nos do mal. Aí vem umas coisas que é meio complicado. Perdoa. Nesse aspecto, queridos, às vezes nós mentimos. Quando falamos perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Opa, às vezes a gente não perdoa, né? Às vezes é difícil perdoar. Mas a gente está dizendo que Deus perdoe a gente, como a gente perdoa os nossos devedores. Então, se é oração, se é para funcionar, se é para valer, ela tem que ser autêntica. Alô? Amém? Glória a Deus. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores. Aí fecha dizendo, sabe o quê? Pois teu é o poder, o reino e a glória. Sabe por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então eu posso investir tudo nele, porque ele é um Deus próximo. Amém ou não amém? Amém? No versículo 5, diz que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Dá para imaginar você longe da sua sombra? Só tem um problema: você só não tem sombra se não tiver luz. Mas se tiver luz, tem sombra. Mas o Senhor é a nossa luz. E isso aqui desvenda o mistério de Pedro quando passava. A sombra dele curava os enfermos. E ele aqui está dizendo que ele é a nossa sombra, a nossa direita. Era o Senhor que ia passando ali na sombra de Pedro. Aleluia. Em Mateus 11, 23, quando o anjo chega para Maria, e ele vai declarar para ela que ela conceberá e dará à luz a um filho, e o nome será Emanuel. Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, Deus com a gente. Como tinha um programa bem antigo chamado Aqui Agora. Tinha esse programa Aqui Agora. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus, não é um Deus que vai chegar, já está. Não é um Deus que estamos esperando, já veio. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Sabe, queridos, e por que eu devo investir tudo nele? Porque ele, na sua grandeza, até o cosmo ele controla. Até o cosmo, aquela ideia de que, do Big Bang, né, que veio uma explosão, e aí botou tudo no seu devido lugar. É interessante que as pessoas é fácil acreditar nisso, né? Muito mais do que ter fé que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Precisa ter muito mais fé, porque uma explosão, organizar o mundo como ele é, o cosmo como ele é,
Queridos, a Terra é um negócio impressionante. A distância da Terra para o Sol é a medida exata. Se ela se aproximar a Terra do Sol, apenas 1% da distância que tem, apenas 1%, na Terra não tem mais vida. Não existirá vida na Terra, pelo calor. Se afastar 1% só do Sol, na Terra não haverá mais vida, pelo grau de geleiras que terá na Terra. Agora, que Deus esse que controla nas minúcias, Ele controla nos detalhes. Como isso, queridos, em relação à grandeza do cosmos, no versículo 2, ele fala que fez os céus e a terra. No versículo 6 ele diz que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Então, o Deus que fez o cosmos, esse Deus, Ele está nos garantindo que não seremos molestados pelos astros. Alô? Aleluia! Então Deus controla o cosmos. Em terceiro e último lugar, como é que eu posso tomar posse disso? Sabe, nós já vimos muitas coisas aqui, mas agora, o que eu posso fazer para tomar posse? Eu preciso tomar posse. O Senhor é maravilhoso, eu quero viver isso. Você não quer, não? Sim ou não? Sem entusiasmo, sem empolgação, a gente não convence muito não, tá? A gente não convence muito não. Você quer ou não quer viver isso? Aleluia! Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo em relação a tomar posse é quando eu olho na direção certa. O salmista, ele estava ali naquela situação, descrevendo as dificuldades que ele estava passando naquele momento, e ele não ousa olhar para outro lugar senão para o alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Lá no capítulo 3, do versículo 17, Tiago diz: mas a sabedoria que do alto vem primeiramente, por isso que vale a pena olhar para o alto, porque diz que ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Alô? Amém? Colossenses 3:1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, queridos, a primeira coisa que temos que aprender é isso, é olhar na direção correta. Essa é a primeira coisa para tomar posse de tudo isso que o Senhor propõe na sua palavra. A primeira coisa, eu tenho que olhar na direção certa. Aleluia!